Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo pronto para mais uma aula, um recapitulando, né, da nossa série Recapitulando. Bom pessoal, hoje eu preparei para vocês uma aula sobre a introdução à literatura, uma matéria que muitos não gostam, né, de falar, mas é essencial para a nossa existência. Então vamos começar? Só através da literatura conhecemos o passado, entendemos o presente e temos a oportunidade de fazer diferente o futuro. E é isso mesmo, pessoal. Muita gente não dá valor aos textos literários, mas se esquecem que é através deles que nós conhecemos toda a nossa história, tudo o que foi feito no passado e que reflete o nosso futuro. Né? O nosso passado construiu o nosso presente e o nosso presente é que constrói o nosso futuro. Então, se nós entendermos o passado, conhecermos o passado, nós vamos entender bem o nosso presente e aí sim nós teremos possibilidade de fazer diferente o nosso futuro. Então, para começar essa aventura aí sobre a literatura, antes de falar, né, das escolas literárias, nós temos que entender bem o que é texto literário e o que é texto não literário, porque são duas coisas diferentes, tá? O texto literário. O texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valores do autor ou do ser retratado. Então, o texto literário é o texto em que o autor ele coloca suas marcas pessoais no texto, a sua emoção, né? a sua opinião, é tudo o que ele sente. Isso no texto literário. Então, o texto literário nos mostra o sentimento do autor frente a algo. Exemplos aí de textos literários. Nós temos o texto teatral, né, as peças de teatro, os romances, as músicas, as poesias e etc. São vários tipos de textos literários, tá, gente? Aqui eu só coloquei alguns, né? Lembrando que, então, no texto literário, eu vou ter marcas pessoais dos autores. Já no texto não literário, onde que nós vamos encontrar aí o texto não literário? Em outros tantos veículos de informação, mas o mais importante a saber é que o texto não literário ele tem como marca a linguagem referencial e por isso também é chamado de texto utilitário. Como assim marca a linguagem referencial? É a linguagem baseada na informação, tá? O texto não literário ele tem o objetivo de informar. E quando nós queremos informar algo, nós não podemos ficar usando muitas figuras de linguagem. Por quê? Porque não é um texto que o leitor ele vai precisar pensar para chegar a uma conclusão. Ele tem que ler o fato e entender o fato, certo? O fato tem que estar claro, tem que estar objetivo. É um texto de informação. E aí, onde nós encontramos então? Em jornais, revistas, livros didáticos, teses de faculdades e também os verbetes de dicionário, tá? Então, o texto não literário, ele não tem marca de linguagem pessoal, tá bom? A marca aí é a linguagem referencial, ou seja, a linguagem que vai informar. Bom, pessoal, então dando continuidade aí à nossa apresentação aqui, nós temos os gêneros literários. Né? Eu já falei com você sobre os gêneros textuais e também temos os gêneros literários. Quais são eles? São 3 gêneros: o gênero dramático, o gênero lírico e o gênero épico. Então vamos começar aí pelo gênero dramático, né? Dramático lembra drama, e é isso mesmo, tá? O que vem a ser o gênero dramático? São textos para serem encenados e que não há narrador. Então, todo texto do gênero dramático, ele precisa também ser visto, porque só vendo o que está acontecendo
o espectador ele vai ter noção, real noção da história toda, tá bom? E qual que é o objetivo? Expor um conflito de um homem e o seu mundo. Quais são os exemplos aí de gêneros dramáticos? As tragédias, as comédias, farsas, autos e os dramas. Aí, aqui no gênero dramático, nós podemos incluir filmes e novelas. Novela que a gente conhece da televisão, tá, meninos? No gênero lírico, eu tenho a exploração aí da musicalidade das palavras, é escrita em verso ou em prosa, e o objetivo é a manifestação de um eu lírico que expressa suas emoções, sentimentos e impressões em um texto subjetivo, tá, meninos? Por que subjetivo? Porque o lirismo, ele fala de sentimento, o texto lírico, ele fala de sentimento, né? Lírico vem da palavra lírica, lira, e que significa música, tá? Então, o gênero lírico é um texto que vai expor o sentimento do autor, por isso que o texto é subjetivo. E onde eu encontro, né, quais gêneros aí me fornecem o texto lírico? As odes, os hinos, as elegias, éclogas, epitalâmio e a sátira, tá bom? E para terminar os gêneros literários, nós temos o gênero épico, um gênero literário muito importante, tá? Qual que é a estrutura do gênero épico? Nós temos aí duas estruturas, tá? Nós temos os gêneros épicos mais antigos, que a estrutura era em versos, e hoje nós temos as estruturas do gênero literário épico em textos narrativos também, tá bom? Então, nós temos duas estruturas para o gênero épico. Pode ser escrito em versos ou pode ser um texto normal, aí, um texto narrativo. Bom, um exemplo de gênero literário épico e muito famoso é os Lusíadas, né? O livro Os Lusíadas de Camões. Por quê? Porque ele retrata a história do povo português. E esse é o objetivo do gênero lírico épico, tá? É contar uma história de um povo, de uma nação ou de um herói, tá bom? Envolve aventuras, guerras, viagens e exaltação. E no texto dos Lusíadas, não sei se vocês sabem ou se vocês se lembram, mas conta a história dos portugueses na época das grandes navegações. Então, todas as aventuras que viveram, os medos que sentiram, né, com aquelas navegações ali desbravando os mares. Há a presença de um narrador, tá bom? Já diferente do texto dramático. E nós temos também estrutura em versos, que é o caso dos Lusíadas. É um livro de mais de 500 páginas e ele é todo escrito em versos. Então, o gênero épico, ele trabalha com a verossimilhança e também com a inverossimilhança, tá? O que vem a ser a verossimilhança e inverossimilhança? Verossímil vem da palavra verdade, a recriação da verdade, tá? É chegar o mais próximo possível da verdade. Então, os gêneros literários épicos, eles podem ser verossímeis ou inverossímeis. Tá? Como assim, Kedman, inverossímeis? Um exemplo de texto épico e inverossímil é O Senhor dos Anéis. É uma história totalmente fantástica, mas que conta a história ali daquela comunidade. Então, é um texto épico, tá? E aí, falando do gênero épico, dos gêneros mais novos, nós temos os textos narrativos, que eu também continuo falando do Senhor dos Anéis. Tá? É uma variante moderna do gênero épico. Ações dos personagens acontecem no tempo e no espaço. Há um narrador, é escrito em prosa, e aí aqui eu tenho romances, novelas, contos, crônicas e fábulas. Aí esta novela, meninos, é diferente da novela do gênero literário dramático, tá? Esta novela aqui são as novelas de cavalaria, Rei Arthur, né? Tábua Redonda e essa novela, tá? São textos que têm a estrutura narrativa diferente da do conto e diferente da do romance, mas são textos narrativos, ok?
Muito bem. Bom, meninos, por hoje é só. Vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, deixem lá nos nossos comentários, na nossa sala, no nosso grupo, tá bom? Vou adorar respondê-las para vocês e ajudá-los, certo? Até a próxima. Bye, bye!